Mari, respondendo a sua pergunta se todos nós já fomos assassinos ou tivemos sentimentos, ou não tivemos sentimentos, né? Necessariamente? Não, tá? Capítulo 1, parte 2ª do Livro dos Espíritos, na pergunta 120, Kardec pergunta aos espíritos se todos nós, para chegarmos ao bem, passamos pela fileira do mal. E os espíritos dizem que não, que nós necessariamente passamos pela fileira da ignorância, mas do mal não. Então, por que da fileira da ignorância? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes para desenvolvermos em nós a nossa moralidade, a nossa intelectualidade. Primeiro nós temos instinto, esse instinto vai virar inteligência, né? Através das sucessivas reencarnações. Os sentimentos serão desenvolvidos. No início eles são rudimentares, né? São primitivos, serão desenvolvidos. Mas nós não somos criados com sentimentos vis ou com sentimentos bons. Nós somos feitos com a centelha divina que nos orienta ao bem. Então nós temos também o livre-arbítrio, que vai ditar, né? Através das nossas tendências, das nossas vontades e inclinações, aqueles caminhos que a gente vai escolher. Então, existem espíritos que escolhem o caminho do bem desde o início. E existem espíritos que escolhem o caminho do mal desde o início. Então, o Kardec chega a perguntar, já que há essa diferença, né? Esses extremos, se há uma gradação. E aí eles falam pela primeira vez sobre a gradação dos espíritos, entre os espíritos inferiores, e aí vai até chegar aos puros, os perfeitos, né? Agora, uma ressalva que ele faz. Não é porque o espírito escolheu o caminho do bem desde o início que necessariamente ele é um espírito perfeito, um espírito puro. Não. Ele vai passar pela experienciação das provações na Terra, até através dessas provações é que ele vai provar, né, a sua boa conduta, a forma como ele passa por isso, né, por essas dificuldades com resiliência e com ética. Então ele vai ter que passar por essas experiências para solidificar nesse espírito a perfeição moral. Ele vai chegar nessa perfeição moral e nessa felicidade plena de maneira mais rápida, porque ele fez bom uso do livre-arbítrio. Ele escolheu o caminho do bem desde o início. Aquele que não escolheu o caminho do bem desde o início, ele também é destinado à felicidade plena e ele também é destinado à perfeição moral. Porém, se ele escolhe o caminho do mal, ele vai demorar muito mais tempo para chegar ao destino dele, né? Para o qual ele foi criado por Deus, e vai ter muito sofrimento, muita expiação que ele não precisaria passar se ele tivesse escolhido bem, se ele tivesse feito bom uso do livre-arbítrio dele desde o início. Então, ratificando, nós não somos necessariamente sempre, todos nós fomos assassinos ou cometemos erros nas vidas passadas, mas aliás, cometer erros nós cometemos, mas não necessariamente todos fomos assassinos. Mas como fomos criados simples e ignorantes, nós sim podemos e provavelmente cometemos muitos erros em vidas passadas, o que realmente não nos permite julgar o erro dos nossos irmãos. Porém, durante as provações, mesmo com as nossas dificuldades humanas, podemos ter escolhido bons caminhos. E por escolhermos bons caminhos, chegaríamos lá na perfeição mais rapidamente. Tá? Então, só para esclarecer. Importante que se diga, tá? Que se nós estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas, é porque, em sua maioria aqui, comporta espíritos ainda na classificação de espíritos inferiores. Óbvio que essa gradação, ela não é engessada. Há ali diferenciação entre um espírito e outro, há gradações, né? Mas se nós estamos aqui, é porque nós cometemos sim, não escolhemos o caminho do bem sempre, né? Então há muita possibilidade, né? Tirando os missionários que vêm aqui para alavancar o avanço da humanidade, se estamos aqui num planeta de provas e expiações, passando por dificuldades para nos aprimorarmos, é porque não fizemos sempre bom uso lá das nossas escolhas, né? Então, mais uma vez, eu falo isso aqui porque a gente vive num planeta, né? Numa sociedade que a gente julga muito o tempo todo. Eu me incluo nisso, né? Porque é difícil tirar isso do ser humano. Então, se a gente tá aqui junto nesse barco que é o planeta Terra, nesse planeta que ainda é de sofrimento e de expiação, não se regenerou ainda, é porque nós cometemos erros. Então, a gente precisa ter
mais empatia com o outro, julgar menos porque a gente não sabe o que a gente fez lá atrás, entendeu? Então, é sobre isso. Gente, por favor, se vocês não me seguem, aperta aqui a setinha para que vocês possam me acompanhar, para que esses vídeos possam engajar, possam chegar em mais gente que de repente tenham a mesma dúvida, tá? Obrigada, gente. Fica com Deus.